Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Todo mundo da USP Ribeirão, que é o João Victor, eu sou o monitor do TEIAS, Empreendedorismo e Inovação. Hoje a gente veio gravar o segundo episódio do TEIAS Cast. A gente tem um convidado muito ilustre, mas antes de apresentar esse convidado, eu queria apresentar o estagiário do TEIAS, o senhor Gabriel. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Melo, sou um dos estagiários do TEIAS também, junto com o João a gente coordena o Espaço TEIAS aqui nesse ano. Sou diretor de marketing do Clube de Mercado Financeiro, uma entidade voltada para o mercado financeiro e para o ensino da educação financeira aqui na FE. E hoje a gente tem a presença ilustre do Thiago, aluno de Economia, e hoje a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, as possibilidades que a USP nos proporciona e que a gente pode desenvolver tanto na graduação. Sei que é um tema de muito interesse de vocês. Agora eu vou pedir para o Thiago se apresentar um pouco para todo mundo. Fala pessoal, meu nome é Thiago, tenho 21 anos, estudo Economia aqui na FEA também. Estou empreendendo faz alguns anos já. Hoje o pessoal aqui do TEIAS me convidou para falar um pouquinho e é isso, vamos ver o que dá. Então, Thiago, é um prazer ter você aqui conosco. Valeu. Como eu tinha falado, cara, é muito difícil ter o Thiago aqui, porque o Thiago é sempre cheio de coisas para fazer. E hoje a gente tem a presença ilustre dele. Mais uma vez, muito obrigado. E queria que você falasse um pouco pra gente de, tipo assim, o que fez você escolher a USP Ribeirão? Você é daqui, de Ribeirão Preto? Sou daqui da região, eu nasci em Sertãozinho, mas eu não falo isso pra todo mundo também. Eu sou de Bebedouro. Aqui da região, Pertinho. é verdade, pertinho. Sertãozinho é mais, eu acho, né? Que é 15 minutinhos, Sertãozinho é assim. mais. E a gente tinha muita influência da USP no colégio, eu fiz colégio público lá em Sertãozinho. Legal. E aí, por conta de Olimpíada Científica, eu ganhei desconto aqui em Ribeirão no Objetivo. Nossa, top. Então, eu me formei, fiz o ensino médio inteiro aqui no Objetivo com 90% de bolsa. E aí veio a referência da USP, né? No meu terceirão eu prestei para arquitetura, totalmente diferente, né? Assim, Caraca. outra área, porque eu gostava muito, eu tinha visitado Brasília, eu achava muito bacana assim, a obra do Niemeyer. Eu falei assim, é isso que eu quero seguir. Uhum. E fiquei em 16º de 15 vagas lá na USP de São Carlos. Nossa, cara. São 15 vagas só? São 15 vagas para concorrência. Caraca. Bizarro. E aí minha nota não foi suficiente para ir na FAO também da USP. Rodou medicina, mas não rodou arquitetura naquele ano. E é tipo 16º, mas imagina tipo a baita nota. Arquitetura é concorrida. Nossa. Por ser poucas vagas, assim, na verdade. Sim. Então, não passei. Depois disso, eu fui empreender. Entrei no mercado de marketing digital, foi o tema do nosso último TEIAS Casts aqui. Sim. E fali. No que eu falei assim, ok, eu preciso aprender em algum lugar. E na minha cabeça fazia sentido fazer economia aqui na USP e aprender como empreender, assim, de fato. Sim, total. E muito legal porque no ano passado, quando eu e o Pedro, que é o nosso antigo estagiário do TEIAS, estávamos aqui, um grande abraço para você, Pedro. O Pedro está na Suíça no intercâmbio, a gente tem muito orgulho aí do trabalho dele também. Em breve ele está de volta. E a gente gravou um podcast com o Thiago e com o Sami, que são dois alunos aqui da FE que empreenderam. O Sami, que inclusive agora está em Balneário empreendendo. Já dropou, né? Tô aí na esteira dele. Então, e assim, são pessoas que a gente tem como referência. E aí, Thiago, queria te perguntar um pouco de quem que é o Thiago antes da USP. Você deu uma resumida agora, que você prestou arquitetura e tudo mais, mas antes do marketing digital, você já tinha trabalhado antes? Como que você chegou no marketing digital? Até porque um dos temas que a gente vai falar hoje é sobre o seu início de carreira em marketing, né? Então, como que foi esse período assim para você? Sim, acho que a primeira área assim, que eu me identifiquei muito, comecei a estudar, foi marketing. Eu sempre não, né? Eu sempre tive curiosidade, na verdade, assim, tipo, quando teve o boom das redes sociais no começo da pandemia, aí todo mundo voltou para casa, o tempo de consumo de celular estava lá em 8, 10 horas. Sim. E eu recebi muita influência de marketing digital, mercado de infoprodutos que estava crescendo, própria bolsa de valores que estava oscilando muito, muita gente ficando rica, muita gente ficando pobre. E foi bem no momento onde eu não passei na FUVEST, né, naquele primeiro momento, e eu precisava trabalhar de alguma forma. Eu tinha me formado e o acordo que eu tinha com a minha avó era 18 anos eu vou ficar independente financeiramente, não vou precisar mais depender de vocês, né? Sou criado com vó, para quem não sabe, perdi meus pais muito cedo. E meu primeiro emprego, CLTzão mesmo, assim, carteira assinada, foi numa agência de marketing digital. Caramba. E com 18 ou antes? Com 18. Eu fiz 18, no mês seguinte eu assinei minha carteira. Você assim. já estava ciente do que você ia fazer, eu quero trabalhar. Eu precisava trabalhar, não sabia com o que exatamente. Entendi. E aí pintou essa vaga, minha tia me indicou e, cara, era redes sociais, assim, o acordo que eles tinham comigo era eu estudar por 2 meses. Então eu falei assim, cara, é o melhor que eu vou conseguir aqui. Gosto dessa área, vou receber 2 meses para estudar, não vou ter que trabalhar, é isso.
E aí eu lembro até hoje, a gente assinou com 1.045, que era o salário mínimo da época, e eles me deram o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, que é um curso famosão, assim, para quem lança infoproduto. E fiquei 2 meses engolindo ele e foi quando minha mente explodiu. Eu falei assim, cara, que demais. É um processo para vender curso, faz dinheiro, não tem custo de administração, não tem nada. Então, achei muito interessante desde o começo. Legal. Muito massa, muito top. E aí, cara, então, assim, você já tinha se identificou nesse processo com marketing digital, mas isso foi uma fase também, né, que você ficou nesse lugar. Como é que foi esse período, assim, que você ficou trabalhando de CLT até depois para você empreender? Como que foi esse período lá dentro e a transição? O que mudou na sua cabeça que falou, cara, vou, tipo, assim, acabou essa fase, vou empreender e vou por minha conta agora virar? Cara, foram muitas coisas, na verdade, que fez eu tomar essa decisão, assim. O primeiro foi que a gente trabalhava com um produto lá muito legal, que era um curso de NR13, que é uma norma... como que chama isso em português, gente? NR13 é uma norma regularizadora, assim, de segurança do trabalho, esse tipo de coisa, tudo envolvido em NRs, né, que são normas da engenharia. E essa especificamente era sobre caldeiras e vasos de pressão. Caramba. Que é o tipo de usinagem, é o tipo de indústria que as indústrias aqui da região usam, né? Sucroalcooleiro, etc. Sim. E foi o primeiro curso online desse tema dentro da Hotmart. Então, assim, a demanda era altíssima, tinha muito engenheiro que queria trabalhar nessa área. Para quem não sabe, engenheiro em geral pode trabalhar com a área de NR13, só que eles não sabem aplicar o conhecimento que eles tiveram na faculdade naquela área. Então, assim, o certificado de conclusão de curso dele já permite que ele trabalhe em N áreas, como agronomia, etc. Só que eles não têm aquela experiência de campo. Então, o nosso curso, a gente não precisava certificar e se comprometer com as skills que aquele profissional estava tendo. Basicamente, ele já tinha isso com um certificado de conclusão de curso dele, de graduação. Nossa, top. Então, a gente basicamente ensinava, para entrar no mercado você precisa disso, você precisa ler tal norma, na hora que você for aplicar os ensaios, é esse tipo de ensaio. E com esse curso, resumidamente, a gente vendeu R$700 mil em 6 meses. E o que você fazia? Era a divulgação disso? Eu participei de todas as partes do processo de lançamento dele. Então, fiquei uma parte com landing page, eu fazia toda a landing page no qual que era? A gente usava RD Station naquela época, resultados digitais. Fiz e-mail marketing, fiz gestão de tráfego em Meta e Google, fiz Analytics. Cara, você aprendeu muita coisa. Então a gente foi aprendendo muita coisa lá, foi muito na raça mesmo, errando, tomando fumo. Foi muito legal que você até falou do Hotmart, porque falando de empreendedorismo, não tem como não citar o empreendedorismo digital hoje em dia, que é imprescindível. Você já teve contato até com o próprio Hotmart. E ajuda demais isso, até pra minha startup e tal. E aí, de forma resumida, a gente vendeu muito desse produto e eu falava, ok, eu estou recebendo um salário aqui bem irrisório, assim, o que eu estou fazendo aqui tem muito valor, porque a gente terceirizou alguns serviços no caminho. E aí eu vi o gestor de tráfego ganhando 10% do lançamento, que na época já dava, tipo, uns 15 mil, uns 18 mil. E aí você se matando lá e ganhando só um pouquinho, né? Exato. E aí eu já tinha todas as certificações, eu vi a gente fazendo freela. Eu falei assim, ok, aqui não me comporta mais. Isso foi em 8 ou 9 meses de carteira assinada. Eu brinco, eu tenho 9 meses de carteira assinada pra não ter mais nenhum dia agora. Foi. Sim. Por esses motivos, assim. Legal, top. E aí, cara, voltando um pouco ainda nessa parte do trabalho, você trabalhava em uma startup? Dava pra dizer que era uma startup ou não? Não, né? Eles colocavam como uma agência de marketing digital. Mas era algo muito no começo, né? Eu imagino, porque você estava ali atuando em todas as áreas, basicamente. Nossa. A empresa tinha acabado de surgir, eu acho que antes de mim ela tinha 6 meses só, eles tinham feito 2 lançamentos, estava tudo muito no teste, assim. Nossa. Top demais. Foi muito bacana. E aí essa parte que você fez essa transição, encaixou no período que você entrou na USP ou depois que você veio entrar? Como é que foi esse período pós, assim, que você saiu do trabalho, começou a empreender? Esse período pós que eu saí da agência, né, eu comecei a fazer freelas, então comecei a trabalhar para outras agências, comecei a ter meus próprios clientes também. Foi outra experiência assim, fenomenal que me deu skills de venda, de contrato, de abertura de CNPJ. Tudo isso você aprende na raça. É assim, é excepcional. Se você aprende na prática, eu brinco com todo mundo isso. Quem é forjado na prática não precisa de aula. Então, assim, quando você tem um problema para resolver, igual eu tive de patentear nome, de ter que mudar a classificação do CNPJ, você aprende tudo que você precisa ali no deal. Mas foi muito bacana, porque me deu muita independência financeira. Foi quando eu mudei aqui para Ribeirão. Naquela época eu ainda estava em Sertãozinho e tal, estabilizando. Sim. Só que deu para fazer muita coisa, assim, porque eu escalei assim de uma vez.
Então, fiz muita viagem, fui para várias convenções do marketing digital, que tem lá em Alphaville, tem em São Paulo. Conheci vários players grandes, assim, tipo, já fui numa palestra do Thiago Finch, por exemplo. Nossa, que Thiago legal. Finch? Thiago Nossa. Finch, o gigantão, assim. Sim, Pra sim. caramba. Famosíssimo. Então, assim, foi uma experiência muito bacana para mim crescer o horizonte e falar assim, ok, eu tô muito no começo. Porque existe aquele viés de miopia que a gente, sei lá, ganhando 5 dígitos com 19 anos, você fala assim, ok, tô no topo do mundo, Sim. não tem para onde ir. Aham. Mas é nesses ambientes onde você muda a referência. Então, você fala assim, ok, é um lugar legal, um lugar confortável, mas tem muito mais para onde ir. Então, eu acho que o que me ajudou muito saindo do trabalho foi mais isso, foi criar referências grandes, porque o trabalho realmente tem essa questão de te prender a cargos e você fica sempre ansioso e animado, de certa forma, eu acho que para ir para o próximo cargo, que não Sim. necessariamente é o que vai te trazer satisfação, né? Totalmente. Não, mas legal que você viu e teve essa visão, porque é muito da coragem de você mudar, né? Você que mudou várias, tipo, veio, mudou de cidade, teve sua vontade de fazer tudo isso. E hoje tá aqui, só que, cara, depois de todo esse processo, aí você se firmou aqui em Ribeirão Preto. Isso. Ficou fazendo aqui, morando em que? República, pensionato? Apartamento. Apartamento mesmo. É. Aí você se firmou aqui. E logo de cara você já, depois de um processo, já conseguiu fazer uma viagem pro exterior. Conta pra gente como que foi esse processo de você, no primeiro ano, já conseguir fazer uma viagem. Isso é bacana falar. Bom, eu mudei para Ribeirão, né? Fiquei 2 anos com a empresa lá de marketing digital. A gente faliu. Aí, no que a gente faliu, foi bem no final do ano, quando eu estava aplicando para a FUVEST para entrar na USP. Sim. Então, um processo que dá muita dor de cabeça, demorou 8 meses, acho que foi no meio do ano passado que a junta comercial aqui de Ribeirão realmente autenticou que eu tinha fechado CNPJ. Nossa. Então, tipo, é muita coisa que você tem que desligar quando você fecha uma É empresa. burocrático, né? E a gente tinha 3 pessoas trabalhando com a gente, a sorte que era PJ, a gente conseguiu encerrar os contratos, pagar todo mundo Sim. ficou ok. Então, entrando na USP, eu falei, ok, eu preciso mergulhar nisso aqui porque eu não tenho muito tempo para ficar aqui. Não posso perder tempo, acho que a palavra é essa, né? Eu sempre tive muito esse imediatismo que o momento era agora, tinha que fazer agora. Sim. E eu falei, ok, estou usando a USP como um canal, é um ótimo certificado, assim, Sim. uma carteirada que eu posso dar. O que dá para fazer? E aí eu fui procurar mais sobre editais de inovação, marketing digital e tal. A primeira coisa que eu notei é que não tinha muita confluência economia e marketing digital. A Sim. maior confluência é administração e marketing digital. Porque tem marketing na grade de administração. Sim. E, então, foi o maior baque que eu tive. Ok, não vou conseguir aproveitar isso durante a graduação. Segundo baque, não tinha tantas oportunidades nisso. Então, eu ainda estava com aquela cabeça, quero voltar a empreender com marketing digital, quero achar um produto, um curso, ou um SaaS que eu consiga vender e lucrar muito. Mas a verdade é que eu não encontrei. Então, eu falei assim, ok, gosto de startups, gosto de inovação, é uma coisa mais teórica, não sei como vai rolar. E, ok, é isso que eu quero agora. E aí eu encontrei vários editais, e é isso que é o mais louco, assim, existe muito edital, existe muita oportunidade para startup. Porque pensa com a cabeça do VC, o VC está procurando pessoas inspiradas para criar algo que seja escalável, cresça rápido e vira bilhões em pouco tempo, né? Sim. Pensa como a gente pensaria se a gente fosse um VC com $1 bilhão no bolso e conhecesse o Mark Zuckerberg lá em 2008, quando ele não tinha um tostão no bolso, e falar assim, ok, você quer $100 mil e me vender metade disso? Essa é a mentalidade deles, o quanto que $100 mil valeriam hoje, né? Meu Deus, né? Então é com essa mentalidade que essas oportunidades de incubação, aceleração e viagem existem. E notando elas, eu falei assim, ok, eu acho que eu tenho um currículo que já viveu muita coisa, já abri e fechei coisas, já vivi um pouquinho de tudo. Eu acho que isso pode ser valoroso para esses programas. E aí eu fiz um Notion mesmo, tipo, abri uma pasta e fui colocando link, deadline, até onde eu consigo me inscrever nesse. E fui selecionando N coisas, tipo assim, 20, 30 coisas. E aí eu fui aplicando uma por uma, cheguei no Turismo Eficaz, que foi uma fase boa também, de aplicações que eu consegui. E a gente achou muito recurso, assim. A gente conseguiu recurso para fazer o primeiro Linha Hack ali no Supera. Sim. Foi o primeiro hackathon de alinhamento de IA que teve na América Latina toda. Sim. Antes só teve na Europa e nos Estados Unidos. Uhum. E foi onde começou a aparecer essa oportunidade de intercâmbio. Até hoje eu já fui para 5
2006, se eu não me engano, e agora tem Vale do Silício de novo em julho. Vai voltar pra lá. Finalmente, já tava com saudade. E logo no primeiro ano, cara. Logo no primeiro ano. Isso é uma coisa, se eu pudesse deixar aqui já uma dica, assim, um master, colocar um texto aqui, existem muitas oportunidades, pessoal, fora da USP, tá? O e-mail é muito bacana, tem muita coisa legal lá, bolsa de empreendedorismo, assim, é um case de bolsa no Brasil. Vocês, Alspin. Muito obrigado, viu? É uma das melhores bolsas que eu já vi, assim, pelo critério de avaliação, pelo que ela te proporciona e pela independência que ela te dá para encontrar o lugar e as pessoas. Mas, assim, existe muita coisa além. Existe aceleradora, incubadora aqui no Brasil e fora do Brasil também. Sabe por que é legal você falar isso, Thiago? Porque tem pessoas também aqui na FE que às vezes estão na graduação, gostam do curso, estão estudando e tudo mais, mas que não tem o mesmo foco que uma pessoa que tá ali estudando integralmente para conseguir uma bolsa pela universidade, né? Uma bolsa que eu falo, assim, normalmente, em média, as bolsas levam em conta a nota que você tem aqui na faculdade. A bolsa de empreendedorismo da Alspin é um caso à parte, mas é bom para que vocês saibam, vocês que estão aí, que talvez você que esteja trabalhando integral, que esteja fazendo parte de entidade, que não consiga se dedicar exclusivamente à faculdade para ter uma média muito alta e conseguir uma bolsa aqui dentro, existe sim a oportunidade de vocês mesmos assim conseguirem um intercâmbio por fora e tudo mais. E assim, acho que você é um baita case de sucesso nisso, assim, se você puder contar um pouco. Sobre essas oportunidades fora? Assim, se quiser contar, eu queria te perguntar, inclusive, qual foi a primeira que você teve aqui na USP e como que você chegou até ela, assim, como é que foi? A primeira oportunidade do exterior. Isso, aqui nesse período de USP. Só para vocês verem o tamanho disso, ele tem 2 anos, né? 2 anos de USP. Tem 2 anos de USP praticamente e já tem mais do dobro de viagens para o exterior. É uma ótima estatística. bem outlier, assim, né? Acho que a primeira foi o Condor Camp, que eu cheguei a aplicar para o Condor. O Condor, resumidamente, é um camp de alinhamento de IA. Eles focam muito na parte de segurança e não no desenvolvimento de modelos. Sim. É um problema muito relevante, assim, em termos de humanidade, como a IA está progredindo de forma exponencial. Sim. E os riscos que isso implica, né, para automatização de armas nucleares, biorisks e etc. Então eles fazem um camp anual só para brasileiros. Ano que vem vai ser diferente, eu fiquei sabendo que vai ser global, vai ter mais gente da Filipinas e tal. Mas iniciou esse projeto principalmente para brasileiros, que é um país emergente. Eles têm muito essa pegada de investir em país emergente. Então eles pegam 22 do que eles chamam de jovens mais promissores do Brasil, e para isso eles pegam N coisas do seu currículo e juntam num camp que é num país, assim, aleatório. O Jonathan foi pro segundo Condor Camp, que foi em Oxford. É outro case também que eu adoro falar, que nesse ano eles chamaram 17 alunos, eu fiquei em 18º. Inclusive me mandaram um e-mail, falou assim, eles mandam tudo em inglês, né? Thiago, se você puder deixar o passaporte aí, a gente tá vendo se algum dos alunos não vai conseguir ir. Porque tinha gente na China, tinha gente na Europa. Sim. Enfim, e cada um num canto. E infelizmente eu não consegui nesse ano, o Jonathan foi. No ano seguinte, esse ano de 2024, a aplicação começou em novembro de 2023, e eu apliquei e consegui passar. Então, foi o primeiro case, assim. Quem organiza esse camp é o Altruísmo Eficaz no Brasil, Sim. que é uma organização do terceiro setor, que investe em áreas de risco social e etc. Então, essa foi a primeira. E o mais legal foi que eu já tinha outras emendadas. Tinha uma missão que a gente ia fazer na Alemanha com 3 universidades, depois eu fui para a Suíça. Mas o que foi mais interessante disso é que nessa oportunidade do México eu consegui conversar e minha viagem que ia ser de volta para o Brasil eu consegui jogar para a Europa. Nossa. Então eu emendei coisas assim. Não, incrível, cara, incrível. E outra coisa que eu queria te perguntar, você foi pela USPIN? Não foi pela USPIN. Você foi por quem fazer o intercâmbio? Tipo, falo o processo. Ah, tá. Tipo... Como eu cheguei na oportunidade. Exatamente. Ok. Porque minha dúvida também você foi lá, estudou, objetivo, enfim, 90% de desconto, super esforço, talento também, foi. Só que onde que o inglês entrou nisso? Porque primeiro você foi para os Estados Unidos, né? Não, primeiro foi pro México, pra fora. Mas você já falava inglês? Ratatá, assim, de ensino médio, more or less. Tá, e espanhol também, mais ou menos? Zerado. Caramba, o programa é todo em inglês, cagaria coragem. Legal. Porque, tipo, até eu pensava que, pô, você tinha que estar... Não. O segredo é ir sempre quando você não se sentir preparado o suficiente. Porque aí você vai ficar preparado. Aí você se torna preparado. Legal.
Nossa, total. É. E aí, eu ia te perguntar justamente isso, que ele te perguntou como que foi o caminho para você achar essas oportunidades. Legal. Porque é algo que, como você falou, você não precisa de um certificado TOEFL de inglês. Não. É algo que não necessariamente precisava estar na USP, né? Então, assim, como que você achou isso, cara? Eu acho que é uma das coisas mais valorosas que eu acho que eu posso compartilhar com o pessoal, é que boa parte dessas oportunidades, elas são de lobby. Então, elas são de panelas. Sim. Então, dificilmente o próprio competidor ou aluno vai divulgar essas oportunidades para outras pessoas. A gente não faz por mal, mas eu acho que também porque não é um intuito também, sabe? Se você está fazendo uma aplicação que demora um mês para fazer, tipo, talvez não sobre tempo, ou talvez não passe na sua cabeça e recomendar para todo mundo. Sim. Você recomenda para um amigo ou para o outro, é mais ou menos assim que funciona. Entendi. Mas depois dessas 5 viagens eu descobri N bolhas que existiam. Tem a bolha Altruísmo Eficaz, que é uma bolha muito pequena aqui no Brasil, que a gente tem muita parceria com a GV do Rio, Sim. a USP São Paulo Butantã e algumas pessoas aqui da USP de Ribeirão. É um lobby. Tem um outro lobby também que é da Fundação Estudar, que essa é mais famosona, a Fundação Estudar, Fundação Lema, vocês conhecem? Conheço. Que é do Paulinho Lelê, para quem não conhece, né? Jean Paulo Lema. E eles pagam muita coisa. Eles pagam 22 alunos para ir para o Brasil de Silicon Valley. Eles pagam o Líderes Estudar, que é uma bolsa de até R$400 mil para pagar tudo da sua graduação. Anualmente eles levam mais de 100 alunos para o exterior. Então, assim, são acho que mais de 20 programas numa panelinha que é a Fundação Estudar. O que ajuda? Você conhecer o fulano que seleciona, você conhecer o fulano que já passou, que aí ele pode te indicar, como foi meu caso agora nesse programa de líderes. Você consegue conversar com uma pessoa que sabe o que é uma boa redação, o que eles esperam da gente, como entregar bem. Então, acho que vou colocar um top grande 2 aqui. Esteja nos lobbies, né? Conheça pessoas dos lobbies. Fazer networking. Networking puro. E saber... E sempre é um pouquinho atrás, sabe? Você vai conhecer alguém que trabalha para a organização que você quer passar, por exemplo. Descobre alguém que já passou, pergunta se ela consegue te indicar outra pessoa e tudo mais. Então, depois dessas viagens, eu descobri que existem dezenas de unidades de lobbies e tá com um pezinho em cada uma ajuda demais, assim. E é muito legal você ter falado disso, Thiago, que eu ia te, agora dando sequência, te perguntar sobre essa questão do networking mesmo. Porque você é um cara que está empreendendo com alunos USP, e que você conheceu aqui na USP, certo? Então, cara, como que foi esse processo? Até você já citou do Jonathan e tudo mais, se você puder contar pro pessoal um pouco da ideia da startup que vocês estão desenvolvendo juntos, né? Boa. E cara... Como que você fez esse trabalho? Como que você fez esses contatos aqui na USP? Assim, porque às vezes o pessoal chega e boa parte da galera que assiste a gente é calouro, né? E entrou ou aqui na FE ou em outro departamento. E muitas vezes a gente tem que ir com a cara e com a coragem e meter a cara e pra conhecer a galera, né? Isso mesmo. Então, se puder contar primeiro da sua startup e depois também sobre isso, o quão foi importante chegar com a cara e com a coragem para conhecer o pessoal. Nice. Acho que eu tive uma história não muito linear com isso aí, não teve tanta intencionalidade assim, as coisas vão acontecendo e você vai entendendo no tempo, assim, conforme elas acontecem. Chegando aqui na USP, eu identifiquei esses lobbies, aí eu falei, ok, preciso estar com um pezinho em cada panelinha. E quem trouxe para USP Ribeirão, o Altruísmo Eficaz, foi o Jonathan. A gente fez um evento aqui, que foi quando a gente lotou o anfiteatro. Isso daí foi outro case de marketing nosso genial. A gente prometeu pizza e sorvete. Você lembra dessa? Eu estava apoiando isso. Foi, a gente chamou o T, a gente chamou a Neuro, a gente chamou o Núcleo. Então, esse é um ensinamento que eu, assim, tive muito com o Jonathan, que é puxar todo mundo, assim, pra juntar e fazer grandes coisas, né? Nem foi muito difícil, a gente botou, tipo, os líderes numa call e falei, o que vocês podem fazer? Divulgar no Instagram, então bora. E teve mesmo? O quê? Pizza e sorvete teve? Só botou você clique vai. A gente teve 180 inscrições no formulário, a gente lotou o anfiteatro, acho que é 125 pessoas. Deve ter esgotado. Cara, pizza e sorvete, tipo assim. Mas o bom é que é isso, igual o pessoal do Clube do Mercado Financeiro, que eu tô entrando agora, eles fizeram um open. E tipo assim, tinha comida, só que fala assim, não era aquele banquete, mas o banquete estava aqui, na informação que a gente adquiriu. A comida era só um pequeno detalhe de tudo que a gente tinha para ser agregado. E o valor que a gente ganhou de conhecimento e de conhecer e de querer mais conhecimento, que é o nosso lema no Clube do Mercado Financeiro, que é enriquecendo tanto no bolso, mas principalmente
na Sim, linha. total. Esse evento foi um case de sucesso gigantesco. Eu e o Pedro. CMF. Não, eu falo do CMF também, mas agora voltando para esse do Ok. Foi um evento que a gente fez no ano passado, em julho, eu acho, né? Foi julho. Julho. Uhum. E, cara, foi o evento até então de maior lotação do anfiteatro pós-pandemia. Então, cara, foi sensacional e é realmente isso. Teve quase que alugar o teatro. Teve quase que ir do Teatro do Campus. Cara. Só não foi porque tava fechado, acho que tava reformando na época. Nossa, é verdade, não tinha aberto nem a biblioteca. Não, nem a biblioteca. Tem que fazer, como que é o nome do evento? Foi Carreiras para Amanhã. Vamos fazer um 2.0. Aí, ó. Bora fazer. Carreiras para amanhã 2.0. Fica aí no ar. Save the date. E foi muito legal, acho que eu não comentei, mas tipo, existe até um artigo escrito em inglês sobre esse evento. Ele tá no fórum do Altruísmo Eficaz, que é Fact Altruism Forum. E foi o maior do Brasil até hoje, tá? Tipo assim, inaugural sobre evento de altruísmo eficaz foi o maior. Então, eu identifiquei esses lobbies, o Jonathan tinha trazido, e eu falei assim, ok, quero ir pro Condor, tem o EAGX, foi a oportunidade no México também, várias outras oportunidades que ele tinha o conhecimento da pessoa, eu falei assim, não, preciso me grudar com essa galera. Com certeza. Juntando todos nós, eu, Jonathan e Arthur, a gente trabalhou bastante nesse evento e foi uma primeira boa experiência. Uhum. E eles também estavam no universo de hackathons, assim como eu. Uhum. Os hackathons já estavam rolando na minha vida. Acho que eu já tinha participado de uns 30 naquela época. Meu, puder contar pro pessoal o que é um hackathon, pra quem não conhece. Muito bem Foi colocado, tudo lá né? também, né? Na gringa ou foi aqui? Não, tudo aqui. Tudo aqui. Hackathon aqui no Brasil. Hackathon, pra quem não conhece, pessoal, é um evento de inovação onde você é estimulado a se conectar com pessoas de diferentes áreas, por exemplo, tipo um dev, com um design, uma pessoa de negócios. E você foca em um problema que aí a organização pode te mandar ou você pode decidir para resolver de forma tecnológica. Então, tem de prefeitura, tem a de Guarulhos, eles te dão um problema ali do mundo, tipo, como resolver essa falta de dados aqui, e você tem que propor uma solução que funcione e que seja escalável. Basicamente isso. Startup. Uma startup. Uma fábrica de Você pega startup. um problema, aí dá um jeito de resolver essa demanda rápida e fazer isso deslanchar. De maneira tecnológica. Sim, É muito isso legal. mesmo. Total. E aí o Jonathan já tinha ganhado vários também, eu falei assim, cara, eu tô masterizando isso, tô descobrindo como eu vou em vários, tô indo bastante pra São Paulo, tô conseguindo ganhar vários. E ele falou assim, cara, tem uma ideia da hora que a gente ganhou, um hackathon da USPIN, obrigado USPIN de novo, foi um oficial que eles ganhou com a Millimind, onde ele usou o TCC dele. Então, isso é bem legal de falar, o TCC dele foi baseado na nossa tese hoje da Millimind, ele estudou por um ano a gamificação para crianças autistas. Ele se formou em informática biomédica, acho que isso é importante para sincar. Sim. E aí ele pegou essa tese, usou nesse hackathon da USP e ganhou. Ele falou assim, cara, eu tenho essa ideia, tô precisando de uma pessoa de negócios, a gente não soube muito como levá-la para frente, o que dá para fazer? E aí foi nessa união de propostas assim que tudo começa a acontecer, sabe? Ali era 3 Lobo, que tinha feito um evento, a gente já estava pensando no hackathon que a gente ia organizar com um negócio. E a gente começou a achar oportunidade. Então a gente aplicou para tudo. A gente aplicou para incubação do Supera, incubou, e aí a história. Nossa, top demais, cara. E você vê que tudo isso foi proporcionado pelo networking da USP. Sim. Isso é muito legal. É uma das coisas mais valiosas que você tem para extrair aqui. Claro, o curso é importantíssimo, assim, né? Total. Mas o networking da USP, ele é bizarro. O que você tem de melhor para encontrar no Brasil, provavelmente a chance alta de ter é aqui. Então... Cara, total. É muito importante. Isso é muito massa, cara. E aí, com a Millimind, que é a startup que hoje vocês estão tocando, né? Você, Jonathan e Arthur, certo? Vocês foram participar, inclusive, foram pro exterior e tudo mais, apresentaram o projeto, conseguiram investimento lá no exterior com a startup. Sim. Cara, como que foi isso, assim? Porque isso em um espaço de menos de um ano, né? Como foi esse período, assim, de loucura, assim? É doido você falar agora que parece um ano, que a gente tá por dentro, você se sente tão atrasado, né? Eu falei assim, caraca, a gente não saiu daí ainda. Mas... é verdade, foi uma jornada bem rápida, assim. Nessa loucura de aplicação, o Jonathan e o Ratão, você conheceu o Ratão? Acho que ele ainda não. Mas eu conheci. É verdade, porque você entrou e o Ratão já estava no exterior. Sim, um pessoal aqui da FEA já passou, o pessoal da Braso, no Start Fellowship, que acontece lá em St. Gallen, na Suíça, que foi a primeira aceleração que a gente passou. Foi com ela que a gente conseguiu o investimento também, foi de 15 mil francos suíços, tá dando 70 mil reais em valores presentes assim. E, cara, foi uma ótima primeira experiência, porque a gente conseguiu pagar funcionário, conseguiu pagar viagem, né? A gente conseguiu apresentar mais vezes, a gente foi pro Web Summit Rio, a gente fez conexões
de todo lugar do mundo, assim, tipo, para mais de 20, 30 países. E acho que outro insight bom de networking é, para quem trabalha muito, assim, como nós, no mercado de inovação, a gente precisa de muito networking. A gente precisa conhecer a pessoa que vai aprovar o seu projeto, você precisa conhecer a pessoa que vai fazer alguma coisa lá na frente. Então a gente tem uma tabela no Notion também, depois eu posso até mostrar para vocês. É sensacional. Não, total. Tem uns 300 nomes. Caraca. E a gente coloca assim, e-mail, telefone... Até país, né? País, a pessoa que conhece a pessoa, então se você não conseguir contar direto, se ela não te responder, quem você chama. Cara, bizarro. A gente construiu tudo isso, e a gente tem uma regrinha de uma vez por semana fazer follow-up com todo mundo. Nem que você, sei lá, reagir a um story ou fazer um comentário num post de LinkedIn, a gente tá sempre fazendo manutenção com essa galera. Cara, que incrível. Porque a verdade é que a gente nunca sabe quando a pessoa vai ser útil, assim. Claro que também você não precisa pensar com essa mentalidade muito utilitarista, né? Tá lá, é amigo, tá no mesmo setor, é legal conversar. Mas só de você ter essa conexão, quando você precisar de que alguém aprove o seu PIP do Sebrae, da FAPESP, você sabe para quem mandar um e-mail. Então, isso é uma coisa assim que eu recomendo para quem for ter muita intencionalidade. Isso gasta energia e tempo. Sim. Então precisa ver se é útil para você que está começando a graduação, ou o que você tem de projeto na cabeça. Mas se você quer, por exemplo, Thiago, não tem nenhum real no bolso, quero abrir uma empresa. Eu não acho loucura. Você consegue achar alguém que tem dinheiro, você consegue achar alguém que sabe fazer, você junta essas duas pessoas. Você tem a ideia, e você é o cara do você meio. investe em você. Sim. O empreendedor é o que faz acontecer. Não é necessariamente quem opera, não é necessariamente quem tem o dinheiro. Perfeito. Então, quem for entrar nesse universo com muita intencionalidade, tipo assim, quero fazer, vai ser esse ano que eu vou fazer, uma planilha de networking ajuda muito. Legal. E, inclusive, é top você ter falado isso, cara, porque eu já ia te puxar uma outra pergunta, que é justamente sobre, pensando nessa galera que tá aqui, seja do primeiro, segundo, terceiro ano da graduação, e que a pessoa quer começar a empreender, tem uma ideia e quer tirar do papel. Assim, o que você indicaria para essa pessoa começar a fazer? Você indicaria que ela participasse de um hackathon, que ela fizesse essa planilha? Como que você começaria, assim, voltando atrás? Pensando nesse networking USP que a gente tem também. O que você acha que são oportunidades legais? Essa pergunta é muito boa, porque mesmo todo o pessoal que trabalha hoje comigo na startup, ser aqui da USP, ninguém é da FEA, por exemplo. Então, a gente tem que ser um pouquinho inconformado de buscar umas coisas um pouquinho talvez mais longe, né? Sim. O que demanda energia, tempo, às vezes pode ser até um pouco estressante. Mas essa primeira etapa eu acho que é uma jornada um pouco não linear. Então, assim, eu já vi gente começando de N maneiras, tentando começar a empresa sozinho na força do braço e às vezes funciona, porque às vezes sua tese é um pouco menor. Às vezes você tem skill para programar, é minimamente bom em design, joga um campo, então você consegue fazer tudo sozinho. Sim. Mas muitas vezes você vai precisar de alguém, inclusive para te cobrar, para te manter motivado e para você criar laços de compromisso com outras pessoas. Então, o que eu faria, se eu estivesse começando agora do zero e tivesse uma ideia de base tecnológica, é ir para a Filô, ver com quem eu ia conhecer lá na Filô, tentar descobrir dentro de entidades, grupos de extensão, quem está se destacando em Hacka, por exemplo, ou quem está fazendo uma IC super interessante, ou às vezes nem isso, ou às vezes quem já está empreendendo, já faliu um monte de coisa, porque pode ser uma pessoa tão inconformada quanto você, com sangue no olho também, querendo fazer, e pode entrar no seu time sem cobrar nada mais, sacou? Porque no começo é sempre assim, eu, Jonathan e Arthur, a gente não ganhava nada, não tinha nada, e hoje é muito gozado você pensar assim, pensar que a gente tem caixa, a gente já tem essas coisinhas que estão no começo, sabe? Nossa, cara. Então eu faria dessa forma, eu procuraria outras pessoas. Hackathon funciona muito, porque eu acho que se a pessoa tem disposição de jogar um final de semana no lixo, virar noite, no lixo assim, aspas, não sair pra curtir, ficar lá trabalhando, sofrendo, pensando no problema e ficar com medo, eu acho que essa pessoa aí já tem um bom indicativo que ela é faca na caveira. Que nem inclusive, foi dali que a gente também partiu de chamar o Thiago mais uma vez, que a gente fez o hackathon. O Thiago estava presente no segundo dia, como entregar um pitch de sucesso. Fez uma apresentação fenomenal, 3 minutos, sem errar uma linha, você foi muito bem. E você até falou que foi uma apresentação que você tinha feito faz um tempo já. Eu tava enferrujado ainda. E mesmo assim, cara, imagina esse cara treinando uma semana, meu Deus. Aí, tipo assim... você falou, por que eu tô falando isso? Porque você falando do hackathon essa pessoa que chega cansada, trabalho, faculdade, e vai quebrar um pouquinho mais a cabeça, porque, cara, ter ideia, empreender, dá trabalho. Pensar e, tipo assim,
a gente olhando com uma visão superficial, analisando o mercado, tem, tipo, a gente fala, tem tudo. Não tem tudo. Mas, tipo assim, exatamente aí que o empreendedor tem que fazer acontecer. Exato. E tipo assim, eu e o Gabriel, a gente estava bem preocupado, né? Falo com a quantidade de pessoas inscritas no hackathon, a gente queria aumentar esse número, que a gente sempre falava, cara, dá trabalho, pensar dá trabalho, o pessoal não quer ter essa vida difícil, né? Mas a gente vai dobrar, triplicar, quadruplicar a divulgação para as pessoas verem que realmente vale a pena e queria sua avaliação, o que você sentiu desse hackathon? Do evento? Foi sensacional, eu participei da primeira edição do ano passado, foi você e o Pedro que organizamos isso. Cara, eu acho que foi uma primeira boa experiência, eles aprenderam muito assim com o feedback, Sim. Eu acho que o evento quadruplicou de tamanho, né? Quadruplicou. Ficou muito gigante. E eu acho que assim, é um case de hackathon mesmo que a gente vê só lá em São Paulo e no Rio, é um hackathon daquela proporção. Aqui em Ribeirão muito raro, tinha o NAS Space Apps que foi descontinuado, tinha o Integra Cidadão que também foi descontinuado, porque agora não tem mais em Nova Ribeirão. Então assim, Ribeirão tá acéfalo de hacka. Então eu acho assim que o Hack Teias tem tudo para ser tipo o maior hackathon de Ribeirão Preto, e agora pensando assim, faz até sentido vocês abrir para a comunidade não USP. A gente pensa nisso. Porque vai ser o único evento que vai ter aqui na cidade, e assim, eu comecei com os eventos aqui da cidade. Eu fiz os dois, Integra Cidadão e o NAS Space Apps aqui. Sim. E foi quando eu vi que, tipo, tinha em São Paulo, tinha no Rio, e é onde eu masterizei tudo, assim. Então, se não fosse os eventos da cidade, eu acho que eu não tinha chegado com a jornada que eu tenho hoje, sabe? Então, o evento foi incrível, foi muito bom. O Serminati, o pessoal que já faz workshop aqui, eu acho que é a galera mais fera que tem na cidade mesmo, eles são muito bons. E qualidade do evento lá em cima. Buscar patrocinador agora para aumentar o prêmio. Só isso. A gente conseguiu patrocinadores para Booms. Booms não para Coffee Break, né? Coffee Break. Isso. Que Boom Açaí. Boom é diferente. Mas aí a gente conseguiu o Dandan, a gente conseguiu a Edgar Salgaderia. Ficou muito nice. Coisas que não tinham no passado, e a gente só divulgou, tipo, bem em cima assim, só pro pessoal não ficar, vou só pela comida. Mas agora que já teve esse ano, aí ano que vem, ou se a gente for fazer no segundo semestre, a gente vai olhar com, tipo, a gente olhou com super carinho e trabalhar muito mais para ser muito melhor. Gostei muito dessa dica para quem vive o hackathon, sabe o que tá falando, de transformar isso em algo, tipo assim, em Ribeirão Preto. E fazendo esse link de Ribeirão Preto com São Paulo, você frequentou a Feira de São Paulo? Frequentei algumas vezes. Pra eventos mesmo? Para eventos, principalmente do Neo. E você sente que eles estão muito na nossa frente? Adorei essa uma pergunta. ótima pergunta. Acho que todo mundo pensa nisso aqui na Feira Ribeirão. Cara, em termos de educação, não. Eu acho que é bem para a par, assim, o que a gente aprende aqui, o que a gente aprende lá, case. Claro que para a fé como um todo, oportunidade é sempre polo metropolitano, assim. Sim. Então não diria nem quesito melhor em ensino, mas eu acredito que sim, melhor em oportunidade. E muito mais, assim, de longe, eu acho. Porque lá tem todas as instituições financeiras, o mercado está bem clusterizado lá, então não tem como fugir disso. Eu acho que São Paulo, Rio, Brasília, assim, para alguns tipos de mercados é onde tem tudo, e lá eles estão um pouco mais à frente disso. Cultura de startup, também, eles estão bem à frente no quesito de recurso. Então os VCs estão lá, as aceleradoras estão lá, então tudo que tem de melhor, de mais referência, tá lá. Tanto que qualquer startup que surge assim no interior, cresce um pouquinho, cria sede lá, porque está mais próximo de cliente, está mais próximo de investidor, está mais próximo de tudo. Mas eu não acredito que seja um impedimento. Assim, não estou pedindo... Não é pensar que todo mundo consegue, tipo, sei lá, todo final de semana para São Paulo, como às vezes eu acabo fazendo. Tipo, eu sei que isso não é o padrão comum, mas não é impossível. São Paulo também não está muito longe. E eu acho que fazer esse network lá, estando em alguns eventos, como todas as entidades levam, CMF eu sei que leva, Júnior, todo mundo vai para São Paulo em algum momento, é super importante para fazer isso rolar melhor. Porque se você se fixa aqui em Ribeirão e só fica aqui, a chance de você crescer e escalar para o próximo nível é muito difícil. Como sabe? você vai fazer networking se você ficar só aqui? Exato. Sim. O network ele não pode ser limitado em região também. Exato. É muito positivo, falando pelo CMF em si. Ano passado a gente foi lá conhecer a sede da XP e, cara, o network que a gente fez em um dia, conhecendo a sede, conversando com os funcionários, foi, assim, absurdo, a ponto da gente conseguir ingressos gratuitos para a maior feira de investimentos da América Latina
que a XP está envolvida, que é a Expert XP no final do ano. Então, assim, Eles deram pra todo mundo os ingressos? todo mundo, foram acho que 15 ingressos. Caraca, é bastante. Cara, assim, o valor, caro, né? É o muito valor caro. agregado, assim, foi mais de 20 mil reais, se você for pensar assim, no valor de cada ingresso e todos que eles Caraca. patrocinaram. Então, eu vejo também que é muito, assim, a gente convoca você que está assistindo, que gosta de empreendedorismo, gosta de mercado financeiro, para que a gente possa estar cada vez mais presente lá, para trazer essas culturas e as coisas de lá para cá também. Então, assim, porque não é impossível, a gente falou do Hackathon aqui, então ter a participação de vocês no Hackathon, na pré-aceleração que agora a gente está fazendo com o núcleo de empreendedores, é esse estímulo que a gente quer fazer para que a gente possa crescer aqui também, e tá dando visibilidade para os projetos que começam, né? Foi bom você ter feito esse link, eu acho que eu vi o escopo do projeto, assim, me apresentaram sobre a aceleração que vai ter do TES e do núcleo. Cara, eu acho assim, quando você falou de oportunidade para começar algo, eu acho que é essa a oportunidade, porque é uma jornada mais longa, né? Eles vão ter de tudo, desde a prototipação até da validação, da concepção da ideia, validar ela. Toda essa parte que é bem inicial, assim, quando você vai empreender com inovação, começar uma startup. E, cara, é nesse momento onde você vai conhecer pessoas que são tão inconformadas quanto você e que querem fazer acontecer também. Eu acho que o maior ponto, assim, pra isso daí virar um sucesso de verdade é, tipo, juntar mais gente da Filô, alguém que programa, ou ter mais designers que pode puxar de gente de fora, eu acredito, né? Sei lá, Barão tem design, se eu não me engano. Então, eu acho que essa equipe mínima que você faz de 3, 4 pessoas que são doidas da cabeça, porra, já é o suficiente pra você fazer grana, assim, no mercado. Sim. Cara, excelente isso. E aí agora, saindo um pouco do escopo de empreendedorismo, a gente falou até de oportunidades no exterior, queria voltar um pouco para a graduação. Aqui, Boa, vamos. Que é um tema polêmico. E eu falo assim, não só pelo fato do Thiago nunca estar aqui, mas brincadeiras à Ainda parte. tô com 70%. 70% de presença, tem que ter. Foco em 70%. Mas assim, brincadeiras à parte, porque existe muito uma discussão no mundo de empreendedorismo que a gente ouve, que é empreender sem graduação ou com graduação. Tem pessoas que, inclusive eu gravei um podcast com o Jean Dantas, que é um ex-aluno daqui da Fé. Um abraço, Jean, um cara muito querido pela gente, que teve experiência em Harvard, é um cara assim, um exemplo para todos nós aqui. E a gente estava conversando sobre isso, assim, cara, para empreender é necessária a graduação ou a graduação atrapalha a pessoa que quer empreender? E aí o Jean deu a opinião dele, assim, ele falou como que a graduação ajudou ele nesse sentido. Mas obviamente existem acho que ônus e bônus, né? Sim, eu queria te perguntar um pouco da sua perspectiva, assim, como você tem lidado nesse sentido, assim, de conciliar a graduação com o empreendedorismo e tudo, quais têm sido as dificuldades e os ganhos também? Cara, essa pergunta é bem difícil, assim, porque, como você falou, tem muito ônus e bônus, assim, muitos mesmo. Mas a verdade que eu posso falar aqui é que sem a graduação eu não teria feito 90% do que eu fiz até hoje. Networking foi muito importante, lobby foi muito importante. Sim. E para boa parte das oportunidades, estar se graduando é, assim, critério de elegibilidade. Sim, exatamente. Então, sem ele você não consegue aplicar para as coisas e seguir adiante. Ainda mais tendo um diploma da USP. Né? Sim. Exato. A USP é um grande diferencial. A USP é uma ótima carteirada no exterior, todo mundo reconhece, está entre a top 100 no mundo. Então, eu acredito que sim, a graduação ela é extremamente importante. Extremamente. Eu acho que para uma pessoa que está cogitando empreender fora e dentro, eu falo assim, se matricula lá, passa, bota teu nome, nem que for pra você ir reprovar. Bota teu nome que você vai ter acesso a coisas lá que vão assim, alavancar demais o seu projeto, ou enfim, o que você pretende fazer fora da graduação. Claro que tudo também não é flores, então tem alguns ônus de fazer a graduação. Como qualquer curso, assim, principalmente para eu que faço economia, que é um curso um pouco mais puxado, você precisa de dedicação, você precisa de tempo. E vai ter momentos assim do estágio da sua startup, do seu negócio ou da sua própria vida que você vai priorizar coisas mais do que outras. Isso variou bastante ao longo desse 1 ano e meio de graduação que eu estou fazendo. Já consegui tirar notas boas assim e tal, mas a gente está num momento agora da startup onde a gente está precisando de muito sangue para pisar no próximo degrau. A gente está vivendo aquele vale da morte lá das startups. Então, acho que são priorizações, né? Eu acho que tudo é válido quando você tem consciência e racionalidade do que você está abrindo mão, sobre o risco que você está correndo se algo dá certo. Eu sempre coloco isso na balança.
Tá, e se der certo? Eu não quero pensar se der errado. Porque se der errado, não tem como eu prever isso agora. E com certeza eu vou dar o melhor que eu tenho. Sim. Então o que eu sempre penso é, se der certo, aonde eu vou? Tá, isso aqui é o resultado relevante. O que eu vou perder se der certo? É isso aqui que eu tô abrindo mão de fazer agora. Sei lá, pegar algumas DPs, atrasar a graduação em 1 ano. Eu boto tudo na balança e falo, ok, às vezes esse risco vale a pena. Sim. Então eu acho que quando você tem consciência do que você tá abrindo mão e consciência do que você pode alcançar e se aquilo faz sentido pra você, É igual tá investir. tudo ok. Aí vale a pena investir. É igual investir. Falo, Também, total. tipo assim, você Total. analisa, eu vou ter risco, não tem como. Sim. Eu tenho um investimento 100% seguro, vai ter risco. Mas a questão é, quem faz a diferença? É o empreendedor. Sim. Cara, total. E eu acho que é muito de pessoa, né? Então é super importante você estar falando isso, Thiago, porque, cara, vocês que estão assistindo a gente, que tem esse pensamento, que tem essa dúvida, vocês têm que se conhecer, né? E entender os riscos que vocês estão dispostos a correr, fazer essa balança, Exato. igual o Thiago falou. Porque a gente tem cases como o Thiago, que estão na graduação, estão empreendendo, e que até se formaram e hoje tem negócios de sucesso. A gente, no último TSCast, teve aqui o Bruno da Ficus, um abraço também. Um abraço, Bruno. O Bruno se graduou em ESSEC, um Ele curso foi pro dificílimo. exterior Nossa, também. sério? Foi. Ele Nossa. cara, foi pro exterior fazer intercâmbio para fazer uma pós-graduação Que e demais. hoje é um dos sócios fundadores aqui da Ficus Capital, que é um dos maiores escritórios de Ribeirão Preto. Uau. Então, assim, é um grande case e ao mesmo tempo a gente tem cases de pessoas que começaram a graduação, acabaram parando para focar em empreender, como é o caso do Samic, que está lá em Balneário, e assim... E igualmente estão dando certo, vamos falar. Sim. Então não existe uma regra, mas eu acho que Nossa, vai da priorização. O que eu vejo nesse padrão de pessoas que têm sucesso, como vocês, cara, que nem ele. Ele era uma pessoa que ele tava no CMF, acho que ele foi inventor do pé de meia. Ele foi um dos que começou a Ah, estruturar os projetos Bad Meia. sociais. os Caraca. projetos. Aham. E ele tava na Júnior ao mesmo tempo. CMF e Júnior juntos. Porque aqui a E ESSEC. E E ESSEC. ESSEC, porque ou porra. você entra em uma ou você entra em outra. Mas agora, conciliar tudo isso, sabe, cara, tipo, Doou sangue. tem que... Aham. Exatamente. Tem que ter disposição. Ele teve que abrir mão de uma matéria ou outra, não tem como, sabe? Assim, falou, eu vou investir nisso aqui, ó. Mas se eu for me dedicar a isso aqui, eu vou dedicar a minha vida e vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Sim, total. Cara, e acho que essa mentalidade aí ela é muito importante pra quem vai correr risco e quer que algo dê certo, assim, bem mentalidade empreendedor mesmo, sabe? Se você olhasse para o Thiago de 2 anos atrás, estudando pro cursinho, Nossa. quase Que é porque, Thiago... capenga, ali, nossa, mais uma aula de biologia celular. Aí você Eu estudei em casa. vai, pega um portal e vai lá falar com o Thiago, de 2 anos. Qual que era a dica que você daria pra ele com ele assim, isso aqui de desistir? Ó, Pergunta profunda. muito profunda, tá? Eu estudei em casa, então eu acho que esses momentos de quase desistir foram vários, assim. Mas como naquela época eu contei aqui, né, eu tava fechando uma empresa também, eu já tava com aquela mentalidade, tipo, não é se, mas quando, sabe? Sim. Então, como eu já tinha, por muito pouco, não tinha passado na USP, por pouco meu projeto já tinha dado errado, já estava fechando uma empresa e tal, eu pensei, cara, se eu não passar nesse ano, eu vou tentar até conseguir, né, sabe? Então, eu não tive tantos problemas, assim, de ter toda essa pressão, porque eu já estava calmo no sentido de em algum momento vai acontecer. Sim. Não tava com tanta ansiedade. Até porque eu já tinha perdido 3 anos também, não tinha aquela coisa de entrar perfeito, assim, me Sim. formar com 22 anos e tal. Total. Mas foi isso. Eu acho que eu falaria pra não desistir. Eu acho que justamente pegando esse ponto, né? Que não é se, mas quando, né? Nossa, isso Com foi aquela muito mentalidade. forte, cara. Eu ia falar, ok, Thiago, continua aí. Eu aqui quase fazendo 22, você com 20. Não sei até onde eu cheguei, não sei se é tão relevante assim onde eu tô, mas vai acontecer. Então, Dá até pra botar isso numa camisa, not what if, but when. Vamos fazer esse caminho. E a logo do Teias embaixo. é isso que eu ia falar. Se o Teias Nossa. vender uma dessa, eu pago. Alexandre, aprova? Por favor, Alexandre, deixa eu fazer. Eu pago uma dessa. Cara, sensacional. E assim, e agora caminhando um pouco mais pro final, eu queria fazer uma pergunta também um pouco mais descontraída, né? Pra gente saber um pouco do Thiago Pessoa agora, saindo desse mundo Que existe o Thiago Pessoa. Existe. Quem que é o FK.Thiago?
Que tanto falam no Spotted. Até nossa. hoje eu sou doido pra saber quem que manda. Certeza que é algum amigo meu me zoando. Eu tenho essa convicção. O que mais tem é isso, né? Não, a minha convicção é essa. Thiago, mas falando um pouco da sua vida pessoal, cara, hoje quais são as coisas que você mais gosta de fazer no seu tempo livre, assim, de hobbies? O que você gosta? O que te ajuda, assim, a continuar e a seguir nessa rotina tão difícil, né, cara? Como que você lida, assim? Cara, primeiro, não é a resposta convencional, mas, tipo, eu busquei muito a criar momentos de lazer durante toda essa loucura acontecendo, assim. Então eu fiquei um mês lá com o Jonathan na Suíça e, tipo, a gente foi esquiar, a gente foi beber bebida típica da região, né? A gente foi pra Basel, que é uma parte da Alemanha que tem coisas legalizadas, e aí a gente foi conhecer a cidade. Justo. Então, foi nesses pequenos momentos de descompressão assim que a gente aprendeu a se divertir. Mas aqui em Ribeirão, eu não vou muito em festa, acho que vocês já notaram, né? É difícil me ver. Inclusive, só tive 2 vezes em festa. Eu... Tá em todas. Você não vai. Todas, nenhuma. Você não vai nenhuma? Não vou, né? Não, de vez em quando eu acabo indo. Mas, cara, eu faço umas coisas muito aleatórias, assim. Eu não sei se existe um padrão nos meus hobbies, mas... Mês passado eu fui fazer um piquenique lá nos Olhos d'Água. Cara, lá é sensacional. Esse lugar que você falou? Que é perto da Borelli. Legal, cara. Fui acampar, fui numa campus party lá em Brasília. Que, tipo, eu vivi o universo de game. Você gosta de videogame? Mais ou menos. Então, acho que é mais esse ponto, assim, eu gosto de viver um pouco de tudo da vida, sabe? Eu não sei explicar. Eu não tenho algo que eu, sei lá, saio de bike. Eu saio de bike 3 vezes ao ano. Quando me dá louca, eu saio de bike. Sim. Cada hora você tá experimentando alguma coisa diferente. Legal, o cara faz network até no tempo livre. Vivendo Carpe Diem é o melhor jeito possível. Carpe Diem, cara. Inclusive eu tenho uma história bem rápida pra contar, é coisa muito rápida mesmo, que você falou essa frase me toca muito. Porque eu fazia 1 ou 2 dias que eu ia fazer a FUVEST e eu fui na casa de um amigo meu, assim, sabe? E eu só ficava, eu só pensava nessa prova, eu tinha que estar aqui de qualquer jeito. E eu fui passar por uma rua, eu sempre fazia quase o mesmo caminho, só que eu mudei o caminho naquele dia. E quando eu mudei esse caminho, eu fui no reto, olhei um trailer de lanche, assim, na hora que eu passei o trailer, que tava escrito depois do trailer, bem grandão, assim, na parede, Carpe Diem. E eu tava estudando isso há, tipo, 1 semana atrás. Caraca. Arcadismo, né? Tipo, bizarro, cara, assim, Carpe Diem grandão. Fujuros Urban. Enfim. É muito massa essas frases. Eu também gosto muito desses lemas do arcadismo. Mas, cara, eu acho muito sensacional, assim, quando você tem hobbies, assim, espalhados, que umas coisas muito aleatórias acontecem, conhece gente nova. É sempre demais, assim. Sim. Tiago, para finalizar, cara, eu queria que assim, você deixasse a última palavra primeiro pro pessoal. Vamos pensar nos calores primeiro, que é um público bem legal. Se pudesse dizer uma última palavra assim para quem tá assistindo que é calor, chegou meio perdido aqui na faculdade, gosta de empreendedorismo, assim. Massa. Um conselho que você daria talvez pro Thiago que tá quando ele entrou aqui na USP. O Thiago do ano passado, né? Sim. Cara, recentíssimo. Muito recente. Cara, eu acho que o maior insight assim, de toda essa conversa que a gente teve aqui, de todos os pontos que a gente falou, é não esperar estar pronto pra nada. Assim, pra nada. Sim. Teve edital que pedi inglês e eu tenho B2, que é tipo intermediário. Eu falei assim, cara, tenho inglês. E vai colocando seu nome, sabe? Porque a gente só vai aprendendo em ambientes que te tiram da zona do conforto. Sim. Você já deve ter visto aqueles círculos, né, de zona de conforto, zona de aprendizado, etc. Sim. Então, eu acho que se você busca a zona de desconforto, você vai estar sempre evoluindo e aí sim você vai ficar preparado para uma nova oportunidade que é o step da frente, sabe? Então, se fosse para resumir brevemente, nunca espere estar preparado para nada, porque você normalmente não vai estar e se estiver, você não vai se sentir como. Cara, você falou da zona de conforto e é muito louco isso porque tem várias pesquisas até mostrando. Tipo assim, o celular acho que é a nossa maior zona de conforto, a gente ficar ali no celular, enfim. Só que por que demora tanto para descobrir algo tão relevante? Tipo, porque antigamente descobria muita coisa, mudava muito rápido. Porque as pessoas não tinham o celular assim em si, então elas sempre ficavam entediadas e sempre saía da zona de conforto. Por exemplo, o Newton, quando a maçã caiu na cabeça dele, a gente nem sabe se isso é verdade ou não, mas assim, trabalhando com uma hipótese verdadeira, ele estava o quê? Entediado ali, pensando na ociosidade. Entendeu? Então a gente tem esse momento de ócio. Um ócio produtivo, assim. Um ócio produtivo. Caramba.
E aí, com essa frase, com essa afirmação, finalizamos o TSCast. Cara, sensacional. A gente agradece muito, Thiago, pela presença. Muito Obrigadão, bom. viu? Obrigado, viu? Tamo junto. E assim, pessoal, muito obrigado você que está assistindo. Continue nos acompanhando aqui, nosso canal no YouTube do TES. Acompanhe também o nosso Instagram, que é hoje o nosso maior veículo de comunicação. O LinkedIn, se você quiser também, a gente tem lá. E a gente está sempre anunciando nossos eventos. Devemos fazer evento com o Thiago ao longo desse ano também. A gente já teve o Hackathon. Mas assim, se você gosta de empreendedorismo, de inovação, está nesse ecossistema USP, ou não também, está nos assistindo de fora, mas quer estar mais presente junto conosco, fica com a gente aí, segue o nosso Instagram e acompanha a gente para os próximos TEScast. Abraço, gente. Obrigado, Valeu! pessoal.